Vamos orar mais uma vez? Pai Santo de misericórdia, pedimos, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra a nós, Senhor, nos instrua, nos dê capacidade de entendimento para podermos obedecer, praticar aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã, no nome de Jesus, amém, amém. Quarto, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, 11 até o final do capítulo, versículo 42, eu sou o bom pastor. Relembrando a igreja, no último sermão nós aprendemos sobre o terceiro eu sou, registrado pelo apóstolo João, declarado por Jesus. Eu sou a porta das ovelhas, do versículo 1 até o versículo 10, do capítulo 10. Hoje, com a permissão do Senhor, então, nós estudaremos o quarto eu sou, essa declaração de identificação de divindade de Jesus para com Deus, de Deus para com Jesus. Jesus é Deus, ele dizendo eu sou, agora ele diz eu sou o bom pastor. Mas antes de nós iniciarmos de fato a exposição do trecho, eu deixo aqui um pedido a você, para que você acesse o canal da igreja no YouTube, entre no aplicativo YouTube, entre no site do YouTube, coloque lá no campo de pesquisa Igreja Cristã em Campo Grande, você vai ver lá, logo vai aparecer para você o resultado da pesquisa, o canal da igreja, da ICCG, da Igreja Cristã em Campo Grande. Acesse lá, por favor, e assista a última pregação que já está postada, para você ter essa conexão do que nós vimos do primeiro trecho, dos 10 primeiros versículos, principalmente a explicação detalhada que eu dei com relação à parábola que Jesus conta no início do capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 6, é importantíssimo você ter o conhecimento do que foi explicado na última pregação com relação a essa parábola proferida por Jesus, para você entender todo o contexto e o restante do capítulo 10. E se você gostou do vídeo e dos vídeos que estão lá, que você tem assistido, ou se você vai assistir pela primeira vez e gostou do conteúdo, por favor, dê um like, curta o vídeo que você assistir. Se você não é inscrito no canal da igreja, por gentileza, se inscreva. Quanto mais inscritos a igreja tiver, mais o YouTube vai entender que o conteúdo do canal da Igreja Cristã em Campo Grande é relevante. E eu peço principalmente aos membros da ICCG que façam isso, que realmente se dediquem para que a Igreja Cristã em Campo Grande, por meio do canal do YouTube, seja conhecida por várias pessoas, por mais pessoas, tantas pessoas que têm conhecido a ICCG através dessa ferramenta que é o canal do YouTube. Então eu peço a você, principalmente membro, faça isso por sua igreja. Entre no YouTube, se inscreva no canal, curta os vídeos, que se você achar importante o conteúdo, curta, dê um like, se você não gostou, se você quiser dar um dislike, ok, entendemos, ninguém é perfeito, né? Vamos então à exposição do trecho, versículo 11 até o versículo 42, e eu preciso relembrar você também a respeito dos dois panos de fundo que eu disse na última exposição. O primeiro pano de fundo é o pano de fundo da atividade econômica da Palestina. A atividade econômica da Palestina naquela época, principalmente, hoje também existe, mas nem tanto, mas naquela época, a atividade econômica da Palestina era a pecuária de pequeno e médio, animal de pequeno e médio porte, ovinos, caprinos, eles criavam muito ovelha, muita cabra. Pano de fundo de criação de ovelhas e cabras por pastores. Havia então a figura de duas figuras importantes na cultura, na realidade da Palestina naquela época: a figura do pastor e de suas ovelhas. O segundo pano de fundo é o pano de fundo teológico, a profecia de Ezequiel 34. Leia lá, por gentileza, Ezequiel 34, todo o capítulo, que lá tem o registro da profecia contra os pastores infiéis de Israel. E Jesus toma essa profecia, com certeza, para anunciar que ele sim é o bom pastor. Profecia de Ezequiel 34 é o pano de fundo teológico. Então, aqui no capítulo 10, a quem pudesse ouvir esse discurso, Jesus ele se identifica e se apresenta como sendo este pastor mencionado na profecia. O verdadeiro e bom pastor, o supremo pastor das ovelhas de Israel. Versículo 11, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Igreja, Jesus, ao se revelar como o bom
pastor, ele exclui qualquer outro ser, qualquer outro meio, qualquer outra instituição, qualquer outra crença que possa fazer as vezes de um bom pastor. Preste atenção, somente Jesus é o bom pastor, e não há outro bom pastor como ele. Sabe por quê? Ele responde, continuando no versículo 11: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe quem faz isso além de Jesus? Ninguém mais. Jesus é o bom pastor porque ele e somente ele deu a vida por suas ovelhas. Por isso ele é o, no singular, bom pastor. Somente Jesus, ao morrer, ele propiciou salvação para suas ovelhas, e somente ele pode fazer isso de forma perfeita, de forma poderosa, de forma eficaz, de forma redentora. Ele, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele é o único bom e supremo pastor. E Jesus anula que qualquer outra forma, o caminho de salvação, como ele também havia dito quando ele falou sobre eu sou a porta das ovelhas. Só há um caminho para a salvação e para Deus, que é Jesus, e aqui ele exclui também qualquer outro meio, ou caminho, ou forma, ou religião, ou método, ou pessoa, pelos quais há possibilidade de salvação. Não, somente por meio de Jesus, o bom pastor. Não há salvação pelo cumprimento da lei, como os líderes religiosos queriam. Não há salvação pelos méritos das pessoas, como muitos acreditam, para fazer algo e Deus então dá a salvação para a pessoa. Não há salvação por mérito pessoal de ninguém. Não há salvação por intermédio de uma liderança religiosa que exige cumprimento de regras e tradições, como os líderes religiosos queriam colocar isso como um fardo nas costas das pessoas, para que as pessoas tivessem uma devoção aos líderes, que por meio dos líderes religiosos, eles conferiam o cumprimento da lei, e quem sabe por meio deles, eles pudessem chancelar a salvação dos judeus. Eles tinham o povo nas mãos, eles jogavam um fardo nas costas do povo, nem eles mesmos carregavam com o dedo, hipócritas. Não há salvação por meio de uma liderança religiosa que exige o cumprimento de regras e tradições, e Jesus denuncia isso claramente. Ele diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus faz esse contraste agora entre ele, o verdadeiro e bom pastor, o único caminho de salvação, e os líderes religiosos daquela época, com os quais ele estava ali conversando e contra os quais ele estava denunciando as práticas erradas, e que os próprios líderes desencaminhavam o povo. Versículo 12: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aqui, irmãos, está a diferença entre Jesus, o bom pastor, o dono das ovelhas, e o restante, aqueles daquele diálogo, daquela conversa, Jesus estava travando, aqueles que se apresentavam como líderes religiosos, pastores, cuidadores das ovelhas de Israel, mas eles não eram. Na verdade eram, e hoje muitos são, como Jesus denomina aqui, mercenários. E mercenário é um termo que Jesus usou. Mercenários eram pastores profissionais, eles eram pastores alugados. Por exemplo, se eu tinha um rebanho, eu como pastor, dono das minhas ovelhas, e eu não poderia cuidar pessoalmente das minhas ovelhas, eu contratava um pastor, eu contratava um profissional para cuidar das minhas ovelhas. É um mercenário. Mercenário é o termo que significa uma pessoa que recebe um salário para uma determinada tarefa. Eu pagava um mercenário, contratava um pastor para cuidar das minhas ovelhas. Mercenário é isso. Aí você já pode concluir então
que se viesse um lobo, se viesse um urso, se um predador viesse contra o rebanho do pastor para atacar as ovelhas ali numa situação de perigo, o mercenário não daria a sua vida em favor das ovelhas. Ele não faria isso. Por quê? Porque as ovelhas não são dele. O mercenário, quem sabe, diria assim: espera aí, não tem salário que pague isso, estou fora. Um lobo, um urso, cuidar dessas ovelhas que não são minhas? Tchau, estou fora, fui. É isso que Jesus está denunciando. E a consequência de se ter mercenários cuidando das ovelhas, como Jesus disse aqui, qual é? O lobo as arrebata e dispersa. Veja que o contexto aqui que Jesus ele está denunciando os líderes religiosos é exatamente o contexto da cura do cego, agora ex-cego. Ao invés dos líderes religiosos ficarem felizes, ficarem exultantes com a salvação e com a cura daquele homem, e assumirem sim, a partir de agora, o cuidado daquele homem, para pastorear aquele homem, para ensinar aquele homem, agora de forma saudável, os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, eles deixaram aquela ovelha, eles expulsaram aquela ovelha do templo. Tudo por quê? Porque Jesus tinha curado aquele homem no sábado. Mercenários. Enquanto Jesus ele se dedica à cura e à salvação daquela ovelha, os fariseus eles estavam apegados às firulas da lei. Os fariseus eles estavam dedicados à cobrança da prática da lei para a salvação de uma ovelha, o que era absolutamente contrário à vontade de Deus. O bom pastor, por sua vez, Jesus, estava disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, porque são suas. E o que acontece? O bom pastor, ao dar a sua vida pelas ovelhas, ele põe a sua vida entre as suas ovelhas, e quem quer matar as suas ovelhas, Jesus fez isso? Fez. Jesus pôs a vida dele entre nós, suas ovelhas, e Deus Pai, que queria matar justamente todos os pecadores, mas ele, o bom pastor, não mercenário, ele se coloca entre as ovelhas e aquele a quem quer matar, e ele fala: Pai, não mate essa ovelha que o Senhor me deu, me mate, eu vou me entregar para morrer no lugar das minhas ovelhas. Esse é o verdadeiro e bom e único pastor das ovelhas, o bom pastor. E ele repete no versículo 14, versículo 15: eu sou o bom pastor. Irmãos, percebam que Jesus, ele repete as instruções, ele repete os ensinos, ele repete as assertivas com relação à comparação dele para com a lei, ou comparação dele para com Deus. Ele repete: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que declaração maravilhosa, extraordinária. Conhecer aqui é uma relação íntima que Jesus proporciona a todas as ovelhas que ele chama para si. Jesus, o bom pastor, ele se faz conhecido a nós, as suas ovelhas, e ele não tinha o dever de fazer isso, mas ele, por amor, mas ele, por ser o bom pastor, ele se revela, ele se faz conhecido a nós, para que assim, ao se revelar a nós, ao se fazer conhecido a nós, nós pudéssemos conhecer a ele. E conhecer a Jesus é conhecer a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora, aqui no versículo 16, o conteúdo ele é muito significativo para nós, que nós não somos judeus por etnia, nós não somos judeus de sangue, nós somos gentios. Os brasileiros, de um modo geral, são gentios, não são judeus de sangue. E no versículo 16, Jesus diz, como eu tinha dito de forma rápida no sermão anterior, agora vamos então ao versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas. Quando Jesus está dizendo ainda tenho outras ovelhas, ele está se referindo a ovelhas de outro aprisco, não deste aprisco. Se você ouvir lá no YouTube, você vai confirmar. Eu disse, o aprisco aqui, quando Jesus
se refere a aprisco, quando ele está proclamando a parábola, o aprisco era a nação de Israel, ok? Os primeiros 6 versículos do capítulo 10, o aprisco, a nação de Israel. Agora ele fala, tem outras ovelhas de outro aprisco, ou seja, fora da nação de Israel, fora dos judeus, fora daqueles da descendência abraâmica, tem outras ovelhas, você e eu, gentios, não judeus, que foram alcançados pela graça de Deus. Elas ouvirão a minha voz, aleluia. Você ouviu a voz de Deus e creu em Jesus Cristo? Amém. Você é ovelha de outro aprisco, você não é judeu, você não é da nação de Israel, mas Deus foi até você e salvou você, e a aliança dele alcançou você, não judeu. Então haverá um rebanho e um pastor. Neste versículo 16, Jesus ele se refere aos gentios, aos não-judeus alcançados pela graça de Deus, e com esta declaração aqui, Jesus deixou os judeus ainda mais furiosos. Por quê? No Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel, na verdade, feito uma aliança com Abraão e sua descendência. A igreja se lembra, no Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus, era o povo de Deus por meio da linhagem de Abraão, e Deus havia feito uma aliança com Abraão e com sua descendência, para que a nação de Israel fosse um instrumento de bênção para as demais nações da terra. Através da revelação da lei, através das promessas que Deus dirigiu à nação de Israel, Deus tinha dispensado ao povo de Israel, aos judeus, a verdade sobre ele, e o povo judeu deveria proclamar essa verdade ao restante do mundo. Israel deveria ter sido uma nação missionária, mas o que aconteceu? Os israelitas não fizeram isso. Eles se tornaram nacionalistas, eles se tornaram exclusivistas. Ao invés de amarem os gentios, eles consideravam os gentios como combustível do fogo do inferno. Distorceram a lei de Deus, não compreenderam a vontade de Deus, se tornaram nacionalistas, em sua grande maioria. Os irmãos se lembram da realidade de Pedro. Pedro era um judeu convicto, judeu puro sangue, e ele tinha no coração dele que os gentios não poderiam ser alcançados pela graça de Deus, mas Deus falou para ele assim: vai na casa de um gentil, Pedro, e prega para esse gentil, Cornélio. E Pedro falou: mas não pode. Como eu vou lá na casa de um gentil? O judeu não pode ter comunhão com o gentil. Os judeus tinham inúmeras regras que faziam separação entre os judeus e os gentios. Por exemplo, se um judeu fosse ao mercado, ele voltava para casa e se lavava, porque ele pensava: vai que um gentil encostou naquela mercadoria ou naquele lugar que eu encostei, fiquei impuro. Isso a lei do Senhor não exigia não, viu? Eles que criaram, para fazer essa separação entre judeus e gentios. Mas o Senhor salva tanto judeus quanto gentios, aleluia. Você é a prova viva disso hoje. Por isso que Jesus fala no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, da nação de Israel. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Sabe por que Jesus diz isso? Um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está dizendo, profetizando a respeito de sua igreja. Um só rebanho e um só pastor. A igreja do Senhor, composta por judeus e gentios, povos de todos os lugares, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, ovelhas alcançadas pela graça de Deus, compõem hoje a igreja de Cristo, o corpo do Senhor, um só corpo, obedecendo e amando, adorando ao único pastor, um só pastor, aleluia, a igreja de Cristo. A igreja nada mais é, irmãos e irmãs, do que a junção daqueles que Deus deu a Jesus de entre os judeus e de entre os gentios, alcançados pela morte de Jesus, formando o povo de Deus, formando o corpo único de Cristo, cuidado pelo bom pastor, suprido pelo bom pastor, disciplinado pelo bom pastor, guiados pelo bom pastor, conduzidos para a glória através do bom e supremo pastor. Agora, nos versículos 17 e 18, Jesus ele deixa bem claro que ele vai morrer. Mas a morte de Jesus, irmãos, é por iniciativa dele.
Jesus não foi pego de sobressalto, Jesus não foi surpreendido, falou: eu tinha que obedecer ao Pai, o meu ministério era viver nessa terra e proclamar as verdades do meu Pai, mas de repente os judeus não gostaram do que eu falei, ixi, deu ruim, vão me prender, vão me matar. Jesus se entregou voluntariamente, em obediência e submissão ao Pai, para morrer. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Por que Jesus diz, por isso o Pai me ama? O Pai ama o Filho porque o Filho é perfeitamente obediente. O pai que ama o seu filho ama muito porque o filho é obediente. Na verdade, se os nossos filhos desobedecem, é verdade que a gente não vai deixar de amá-los, mas a gente fica contrariado, né? Falando: poxa, eu amo tanto meu filho, mas ele me desobedece. Por isso que Jesus fala: o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida. Qual foi a ordem do Pai? Ele diz daqui a pouco, o mandato que recebi do meu Pai. Qual foi a ordem do Pai para o Filho? Entregue-se por aqueles que eu escolhi. Eu amo você, meu filho, porque você me obedece. 18: ninguém a tira de mim. Um pouquinho no 17: eu dou a minha vida para a reassumir. O que é isso? Jesus ele está dizendo assim: eu vou me entregar para morrer, eu vou morrer de fato, não vai haver mais batimento cardíaco em mim, mas daqui a pouco vai, mas num determinado momento eu vou voltar vivo, eu dou a minha vida, mas eu tenho todo o poder dado pelo meu Pai para reassumir a vida. Por isso que Ele é o bom pastor. Ninguém a tira de mim. Jesus, Ele não foi pego de surpresa. Sabe quando você recebe uma notícia ou vê no jornal: uma pessoa foi morta de emboscada. Ele estava caminhando numa estrada, de repente tinha lá de tocaia, alguém matou, tirou a vida. Ele não sabia, ele não esperava. Mas Jesus não, ele não foi pego de surpresa, não fizeram tocaia para Jesus. Não, ele foi como ovelha muda para o matadouro, se entregar no lugar de suas ovelhas em obediência ao Pai voluntariamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu vou me entregar no lugar das minhas ovelhas. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Reavê-la é o mesmo que ressuscitar. Aleluia. Irmãos, a pedra do sepulcro foi removida de dentro para fora. Ninguém abriu o sepulcro e Jesus levantou dali por poder de outro, a não ser o seu próprio poder, que levantou da morte para a vida, removeu a pedra do sepulcro de dentro para fora e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Você crê nesse Jesus? Você crê nesse Jesus todo-poderoso, que tem poder sobre a morte? Essa é a nossa esperança, meu irmão, porque se nós formos para a sepultura, lá não é o nosso fim. Se nós somos ovelhas do nosso Senhor, assim como Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, Ele nos ressuscitará no último dia. É isso que a Escritura diz para você e para mim, ovelhas do Senhor, do bom pastor. Nós viveremos para sempre com Ele, ressurretos com um corpo glorificado, assim como o corpo de Cristo, como o corpo glorificado do nosso Senhor, pelo poder de Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? A sua esperança deve ser essa, a minha esperança deve ser essa, que nós vamos ressuscitar no último dia, como Cristo ressuscitou, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Tem um de nós lá no céu, tem um carne e osso lá no céu, hoje, Jesus Cristo. Cristo, Ele morreu, mas não foi porque Judas o traiu. Cristo morreu, mas não foi pela arrogância e por determinação de Pilatos. Cristo morreu não foi pela investida odiosa dos líderes judeus, não. Cristo Jesus morreu porque Ele se entregou em obediência ao Pai e por amor às suas ovelhas. Cristo morreu
Voluntariamente, ele se entregou. É muito importante você crer nisso, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus acaba de dizer isso, olha o que aconteceu, versículo 19, vamos até o 21. Por causa dessas palavras, rompeu dissensão entre os judeus. O que aconteceu? Os judeus começaram para variar, discutir entre eles. Os irmãos têm percebido que os judeus, Jesus ele vem com uma verdade, Jesus ele se revela um pouco mais, e a espada afiada da palavra de Jesus faz com que haja divisão. Houve dissensão entre os judeus. Qual foi a dissensão? 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo ele? Por que o ouvis? 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Não é uma pessoa que tem demônio. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Veja que o evangelho ele soa absurdo para os descrentes. Algo que não faz sentido nenhum. Basta ver quando você está pregando o evangelho para alguém que é descrente e fala: não, pelo amor de Deus, para com essa bobagem. Não faz sentido. Para aqueles que não são ovelhas de Cristo. Quem não é ovelha de Cristo vai dizer: que doideira é essa que você está me falando, esse evangelho? Que coisa louca! Só quem é alienado, só quem tem falta de cultura, falta de conhecimento para acreditar em umas coisas dessas. Já as ovelhas de Cristo vão ouvir estas palavras do bom pastor e eles vão dizer, essas ovelhas vão dizer: oh meu Deus, faz todo o sentido do mundo. Isso faz todo o sentido do mundo para mim. Ele veio para me salvar, ele veio para morrer em meu lugar, ele veio para dar a sua vida por mim. Isso faz todo o sentido do mundo. Como isso é bom para o meu coração e para a minha alma. Isso é tão claro, tão límpido como a luz do sol. Isso acalenta o meu coração. Isso encontra lugar no meu coração e na minha mente. Oh, como eu compreendo essas verdades. Por quê? Porque é a ovelha de Cristo. Agora, num segundo momento, do versículo 22 em diante, João ele dá um delayzinho aqui no registro da passagem. Olha lá, 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. A gente não sabe se foi logo em alguns minutos depois dessa conversa com os judeus, foi um dia, se foi uma semana, não dá para saber, mas foi no contexto desse momento em que Jesus estava se revelando como eu sou o bom pastor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Olha só os judeus astutos, sagazes. De repente Jesus andando no templo, o que os judeus fazem? Principalmente os líderes religiosos: cerca ele, cerca esse homem, vamos pegar ele de novo, vamos tentar pegar ele agora. Cercaram Jesus e o interpelaram, fizeram perguntas astuciosas. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Nós estamos com dúvida ainda de quem é você de fato. Fala quem é você. Se tu és o Cristo, dize-o francamente, vai papo reto, fala logo. Irmãos, Jesus já não havia dito? Ouça já. Leia os 9 capítulos anteriores. Jesus claramente está se revelando quem é Ele. Eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus, eu sou, o Pai me enviou. Mas Ele só falou: peraí, fala a verdade mesmo, quem você é? Vai, fala a verdade. Então Jesus responde no 25, respondeu-lhe Jesus: já vos disse, eu já disse a vocês, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus está dizendo assim, além do que eu já tenho dito, o que ele fala? Eu tenho feito obras de Deus, e vocês têm visto as obras de Deus realizadas por meu intermédio. Vocês querem que eu repita? 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não fazem parte daqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo, por isso que vocês não creem. Jesus, ele havia dito no capítulo 8, a respeito do rebanho, que esses descrentes pertenciam. Vocês se lembram do capítulo 8? Vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Eles não faziam parte do rebanho de Jesus. Eles se achavam filhos de Abraão, mas Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai, e tem a mentira como sua irmã.
Por outro lado, olha que maravilhoso no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, aqui é uma declaração do bom pastor. Irmãos, não é a ovelha que tem poder para ouvir e seguir Jesus, não, é o bom pastor que vai até a ovelha escolhida por ele antes da fundação do mundo, chama, ele conhece e a ovelha segue. Tantos outros judeus descrentes, quem sabe nesse momento de discussão aqui, creram em Jesus depois, porque eram ovelhas, porque eram escolhidos. Por outro lado, tantos outros não creram, obviamente, porque não eram ovelhas. Aqui nesse versículo 27 tem um fundo de predestinação. Aqui nesse versículo 27 tem um quê de eleição, a escolha de Deus antes da fundação do mundo, antes de ter criado todas as coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vão seguir, as ovelhas vão seguir a Jesus, ao chamado de Jesus, porque foram escolhidas, predestinadas antes da fundação do mundo. Não vão rejeitar a voz do bom pastor. Agora o versículo 28, no versículo 28 nós temos aqui duas bênçãos espirituais magníficas. Somente o bom pastor pode dar essas suas bênçãos espirituais às ovelhas dele. A primeira bênção é a vida eterna e a segunda bênção espiritual é a segurança da salvação. 28, eu lhes dou a vida eterna. Irmão, você é ovelha do Senhor, foi chamado, creu em Jesus Cristo, segue a Jesus Cristo, você já tem da parte dele a vida eterna. Você já tem, não é que você vai ter. Jesus, em outra passagem, no próprio Evangelho de João, diz: eu lhes dou a vida eterna. Você já tem agora, tem a vida eterna. Outra bênção espiritual, depois do ponto e vírgula, jamais perecerão. Perecer aqui é o mesmo termo de João 3,16, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. É o mesmo termo que João usa aqui. Não pereça, jamais perecerão. Quem é minha ovelha não vai perecer, jamais perecerão. Perecer aqui é se perder, é ter a sua vida gasta, usada de forma vã. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você percebe dúvida nessa salvação? Ou nessa declaração, desculpa? Você percebe incerteza? Se eu falo para você, eu vou na sua casa amanhã, Evandro fala, duvidar de mim, fala, será? Claro que ele pode duvidar, e deve duvidar, porque eu sou falho. Amanhã, não sei, do dia de amanhã, quem sabe eu não consigo ir na casa dele. Eu afirmei que eu vou, mas eu não consigo dizer que eu vou, ou garantir essa minha afirmação. Mas quem está dizendo isso que nós lemos agora é o bom pastor, o Deus encarnado. Então ele disse: ninguém as arrebatará da minha mão, ponto final. Tem segurança nisso? Toda a segurança do mundo, do universo, da eternidade. É o bom pastor que está declarando isso. Ninguém as arrebatará da minha mão. Onde está a garantia de que eu vou herdar a vida eterna e que eu sou imutavelmente salvo? Aonde está a garantia? Não é na minha capacidade de me manter crente, de eu me esforçar para continuar sendo crente. Não é na minha força para me manter puro e sem pecado, porque eu não consigo. Todos nós temos ciência e consciência de que nós tropeçamos, nós falhamos, nós pecamos muito, e bota muito nisso. Se a segurança estivesse na nossa parte, nós estaríamos perdidos. Qual é a garantia então da minha parte? Nenhuma. A garantia aqui é Cristo, o bom pastor. Ele é a nossa segurança. Ele disse que nos deu a vida eterna e ninguém vai nos tirar da mão dele. Se ele disse, ponto final. Minhas ovelhas, diz Jesus, vocês têm a vida eterna. Ninguém pode tirar vocês de mim, porque sou eu que seguro vocês, sou eu que guardo vocês, sou eu que sustento vocês e sustento até o fim. Qual é o fundamento para esta perfeita segurança que nós temos? Versículo 29 e 30. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse é o 29. Aqui o pastor Augustus Nicodemos, ele explica que a tradução para o português ela não é muito conexa com o original, quando diz assim, quando
as palavras de Jesus, né? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Dá a entender que são as ovelhas, né? As ovelhas são maior do que tudo. No original aqui, o Dr. Augusto Nicodemos ensina para nós que é o seguinte: o propósito do Pai, o decreto do Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, é irrevogável, é inalterável. Esse é o sentido, é a vontade de Deus, na verdade é o decreto de Deus em escolher suas ovelhas antes da fundação do mundo. Isso é maior do que tudo, é irrevogável, é inalterável. No original é mais próximo disso do que da tradução que vem no entendimento do versículo 29, entenderam? Ninguém consegue ir contra os decretos de Deus. Ele escolheu um rebanho, ele redimiu um rebanho para si, a sua igreja. O decreto do Pai é maior do que tudo, o decreto de Deus é irrevogável. Se Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele não muda de ideia, Ele não se arrepende, Ele não volta atrás. Ele escolheu, Ele salvou, e Ele vai com você até o fim, transformando você à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, o bom pastor. E a segurança também decorre dessa declaração, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ninguém vai arrebatar da minha mão. Jesus diz, por quê? Porque eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Aqui é a base para você justificar a doutrina da Trindade também. Aqui ele está se referindo a duas pessoas, eu e o Pai, são duas pessoas, mas são um. Aí mais para frente também você pode pegar outros textos para acoplar a pessoa do Espírito Santo à Trindade. Os judeus, eles não queriam que Jesus fosse mais claro. No versículo 24, né? Até quando nos deixarás em suspenso, a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, fala logo, dize logo. Aqui Jesus se revelou francamente. Aqui mais uma vez Jesus claramente se identifica com o Pai, não por meio de parábolas, não por meio de analogias. Ele declarou abertamente, eu e o Pai somos um. Está claro? Eu e o Pai somos um. E os seus interlocutores ali entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Olha só, versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 32. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Os judeus ali, aqueles interlocutores, aqueles que estavam ouvindo Jesus disse, eu e o Pai somos um. De repente eles pegaram em pedra e falaram, vou atacar. Aí Jesus fala, por qual das obras que eu tenho realizado vocês vão me apedrejar? Por qual das coisas boas que eu tenho feito que vocês vão me apedrejar? Ou seja, no inverso também é verdadeiro. Aponte-me, ou aponte contra mim alguma obra má, algum pecado que eu tenha cometido que eu sou digno de condenação, de apedrejamento. É isso que Jesus está dizendo. Joga uma pedra em mim. Vocês estão jogando porque eu fiz coisas boas. Não é por obra boa que, aí no 33, responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Blasfêmia, eles condenaram Jesus por ter dito eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, como se ele tivesse praticado blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora preste atenção aqui que Jesus ele vai dizer que ele não blasfemou, e que ele poderia sim se identificar com Deus, ele poderia sim se revelar como Deus, sendo Deus, o Filho de Deus. Versículo 34, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Quando ele fala assim, não está escrito na vossa lei, ele está se referindo ao Antigo Testamento, e ele especificamente, ele usa um texto do versículo 6 do capítulo 82 dos Salmos, Salmo 82, versículo 6, Jesus pinça esse texto e relata para os seus interlocutores. Olha só o que ele vai dizer, 2 pontos. E nesse texto do Salmo 82, versículo 6, o salmista lá, Asaf, ele está como se estivesse conversando, como se estivesse dirigindo as suas palavras aos líderes religiosos da nação de Israel, aos juízes de Israel. E os juízes de Israel eram autoridades enviadas da parte de Deus para julgar o povo na terra. Os juízes eram líderes enviados da parte de Deus para julgar a nação de Israel. E o salmista Asaf, no versículo 6 do capítulo 82, se refere a esses juízes como deuses. Olha só, 2 pontos, Jesus diz, ele usa o versículo 6 lá, eu disse, quem disse é o salmista, eu disse, sois deuses.
Se você pegar o Salmo lá, você vai ver. Asaf diz para os juízes: sois deuses. Aí Jesus continua: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, Deus chamou esses homens como autoridades representantes de Deus no mundo, juízes, a quem foi dirigida a palavra dele, de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou, agora está falando sobre ele mesmo, quem o Pai separou e enviou ao mundo, vocês estão dizendo, ou vós dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Em resumo, Jesus está dizendo assim em sua defesa, olha só, Jesus ele compara assim, se no Antigo Testamento o salmista chama os juízes lá de deuses, aqueles que foram enviados por Deus como homens para julgar o povo, quanto mais eu que fui enviado pelo Pai, faço as obras, faço milagres, faço prodígios, faço sinais miraculosos, que revelam com clareza que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, que eu tenho o mesmo poder de Deus, que eu e o Pai somos um. É isso que Jesus está dizendo, ele está comparando a declaração do Antigo Testamento, do salmista, dizendo que aqueles homens juízes como deuses, e não blasfemaram, ele se referindo a ele mesmo como Filho de Deus, como Deus encarnado, como eu e o Pai somos um, ele também não blasfemou. É isso que Jesus está dizendo, usando o texto do Antigo Testamento. E a reação dos judeus qual foi? 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo. Eles queriam prender Jesus, mas Jesus, ele se livrou das suas mãos. 40. Novamente, se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. 41. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste, ou seja, tudo quanto João Batista disse a respeito de Jesus era verdade. 42. E muitos ali creram nele. No fim do relato do capítulo 10, o apóstolo João ele faz questão de mostrar que por onde o bom pastor passava, ele chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouviam a sua voz e seguiam Jesus. Aleluia! João faz questão de colocar aqui no registro do fim do capítulo 10 que Jesus, o bom pastor, chama ovelhas quando ele quer, na hora que ele quer, onde ele passa. As suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a ele, e muitos ali creram nele. Louvado seja Deus. Eu termino com algumas aplicações então, no capítulo 10. A primeira delas é a seguinte: a vontade de Deus antecede a reação humana. A ovelha, ela só ouve a voz do pastor porque já é sua ovelha. Nós só cremos porque somos ovelhas. Nós não cremos, por isso nos tornamos ovelha. Isso tem um fundo de eleição, isso tem um fundo de predestinação. Só crê quem é ovelha, só crê quem é dele. Não é que se torna ovelha depois que crê. Isso faz todo sentido para você e para mim, para nós crermos e termos realmente um entendimento saudável da eleição, da predestinação, da salvação. Deus escolheu você e você creu porque você é dele. Quem não é dele, crê de jeito nenhum. De jeito nenhum. E quem é dele, rejeita? De jeito nenhum também. Muito bem, vocês entenderam, é isso aí. Nós cremos porque Deus já nos havia dado a Cristo. Com isso, Cristo morreu para salvar o seu rebanho e não a todos. Jesus não morreu para salvar
salvar a todos. No sangue de Cristo há o poder para salvar todas as pessoas do mundo, sim, mas o que Jesus fez na cruz é eficiente para salvar somente o seu rebanho, para salvar as suas ovelhas, para salvar os seus escolhidos, para salvar a sua igreja. Irmãos, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada na cruz em vão. Não! Cristo morreu para salvar os seus, e o sangue dele é eficaz para salvar os seus. Tem poder para salvar a todos e sobra, mas ele quis salvar os seus, as suas ovelhas. Segunda aplicação: como Jesus chama as suas ovelhas hoje? Como que Jesus chama as suas ovelhas hoje? A pregação da palavra de Deus é um meio pelo qual Cristo chama as suas ovelhas. Agora, neste momento, quem sabe tem uma ovelha de Cristo aqui que ainda não manifestou fé, crença nele, e por meio da pregação do Evangelho, Deus usa a pregação de sua palavra para tocar naquele coração. O Espírito Santo dá àquela pessoa o dom da fé para ela crer no Evangelho e se entregar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim que Jesus chama as suas ovelhas hoje, por meio do anúncio público da pregação numa igreja, pregação fiel à palavra, e também ao comissionar você e eu para nós evangelizarmos. Nós somos comissionados. O que é comissionado? Nós recebemos uma ordem, uma tarefa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Oh Senhor, perdão por não estar cumprindo essa missão que o Senhor me deu, de ser um missionário, de falar do Senhor onde eu estiver, nas oportunidades que o Senhor me proporcionar. Me perdoa, Senhor. Assim que Jesus chama as suas ovelhas hoje, e especificamente aqui aos pastores da igreja, aos copastores, na verdade, homens escolhidos por Deus para cuidarem da igreja, para cuidarem do rebanho de Jesus. Nós não temos autoridade em nós mesmos. Não temos autoridade em nós mesmos. A função primordial dos pastores das igrejas é pregar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho do Supremo Pastor com fidelidade, com ousadia, com intrepidez, com entusiasmo, com convicção, fazendo com que o ouvinte, ovelha de Jesus, seja despertado da morte para a vida, para crer em Jesus Cristo. Nós, pregadores, pastores, copastores das igrejas de Cristo, somos incumbidos de uma sublime tarefa: pregar o Evangelho fielmente, com alegria, com entusiasmo, com convicção, com intrepidez. Somos um canal de Deus para isso. A autoridade não está no que eu falo por mim mesmo, mas a autoridade de Deus, através de mim, é por causa da palavra dele que eu prego. Nós somos um canal, pastores, pregadores, e deve haver muita dedicação da nossa parte, deve haver muito empenho da nossa parte. Pastores, pregadores, esse é um ofício sublime da pregação da palavra de Jesus. Que isso não seja feito relaxadamente, que isso não seja feito de qualquer jeito, que isso não seja feito sem vigor, sem entusiasmo. Por isso que, vez por outra, vem uma pergunta à minha mente: será que as pessoas acreditam que eu acredito no que eu prego? É muito sério isso. Certa vez viram, no século XVIII, viram David Hume. David Hume é o patrono dos agnósticos, é o patrono, ou seja, o cabeça daqueles que não creem em nada. David Hume, em Londres, viram ele correndo nas ruas de Londres lá, e outra pessoa falou: David Hume, vem cá, por que você está correndo assim? Aí ele meio que deu uma travada nos passos e falou: eu estou indo lá ver George Whitefield pregar. Aí falou: mas você não acredita no que ele prega, acredita? Aí ele falou assim: eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita no que ele prega. John Wesley falou para os seus filhinhos, seus alunos: filhos, ponham fogo no seu sermão, ou ponham o seu sermão no fogo. Nós, pastores, pregadores, temos que ter entusiasmo para levar esse Evangelho sublime, para sermos o canal do chamado de Jesus, o bom pastor, chamando as suas ovelhas hoje, neste momento.
Que essa igreja seja sempre bem suprida de pastores fiéis e convictos do excelente chamado para cuidarem com muito zelo, com muito amor, com muita renúncia também das ovelhas que o Supremo Pastor confiou ao nosso cuidado. Por fim, eu trago uma aplicação para nós encerrarmos, consoladora a todos nós, não só pregadores que têm esse ofício de pregação, mas a todos nós, somos missionários. A igreja não está evangelizando porque os pastores não estão indo lá na praça. Não, meu irmão, vai você. Você foi comissionado para isso. Vai, fale do evangelho a toda criatura, porque você tem essa tarefa, não é do pastor, não é da liderança, não. Consolo você com a seguinte aplicação para nós ovelhas. As ovelhas de Jesus vão ouvir a voz de Jesus e não a sua. Aí você vai pensar, mas Rodrigo, isso aí me deixa tão para baixo, eles não estão me ouvindo. Irmãos, isso tira um fardo das nossas costas. Sabe por quê? O poder para a conversão não está em nós. O poder para a pessoa acreditar ou não está em nós. Se a pessoa vai crer, se a pessoa vai se arrepender, se a pessoa vai responder ao chamado de Jesus, não é da nossa parte. O que nós temos que fazer? Evangelizar, pregar o evangelho. E Jesus, o bom pastor, faz com que aquela palavra chegue ao coração da ovelha dele, a pessoa passa a crer nele, ela responde, aí sim existe o chamado irresistível, aí sim existe aquela que nós estudamos na EBD, da vocação eficaz dentro do crente, e ele responde ao chamado. Mas o poder para a conversão da pessoa não está em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a continuar evangelizando. Continue evangelizando. E os resultados pertencem ao Senhor. Não pare de evangelizar porque as pessoas não estão respondendo ao chamado. Não, evangelize, porque através de sua evangelização, quem sabe, muitos serão chamados por Jesus. Igreja de Cristo, ame sincera e intensamente o bom pastor Jesus. Amém.